abordagem sem solventes para o processamento de scaffolds em medicina regenerativa. O estudo desse artigo foi realizado pela discente Juliane, pela Kelly, o Kesley, a Laura e por mim, a Caroline, que também vai ser a oradora desse trabalho. É um artigo desenvolvido pelo Instituto de Santiago de Compostela, publicado no dia 2 de março de 2020, ou seja, é extremamente recente. E esse trabalho propõe que a medicina regenerativa vai atuar como uma alternativa ao tratamento de fraturas e doenças osteocondrais. O tratamento atual utilizado é um enxerto ósseo do mesmo paciente ou de doadores. No entanto, esse tipo de tratamento traz diversas complicações, como, por exemplo, uma recuperação óssea extremamente lenta ou até mesmo deficiente, um risco alto de rejeição, pode transmitir doenças, além de ter um baixo nível de ósseo-integração. E além de todos esses fatores clínicos, há também a situação de ter uma baixa disponibilidade, ou seja, uma disponibilidade limitada. Então, como alternativa a todos esses problemas que o tratamento tradicional nos traz, a medicina regenerativa nos traz a ideia de fazer enxertos poliméricos sintéticos que vão atuar como scaffolds ou esqueleto 3D. Assim como esse nome aqui, como essa tradução de scaffold, uma possível tradução, está escrito esqueleto, exatamente isso. O scaffold, ele é um suporte. Ele é um suporte para o meu crescimento. Ou seja, o meu scaffold ele pode servir como um carreador, um suporte para essas interações celulares e matriz extracelular óssea, fornecendo um suporte estrutural para o crescimento desse tecido recém-formado, um crescimento, uma regeneração do osso e também orienta, além de contribuir para a regeneração desse osso, ele orienta o crescimento do tecido. Então, a minha estrutura de suporte cultivada com células ou incubadas em fatores de crescimento, temos aqui na letra B. O material, então, assim, é lentamente, durante o período, ele é lentamente infiltrado pelo novo osso. O tecido, ele por fim se regenera, corrigindo esse defeito. E esse novo osso cresce, preenchendo o espaço entre esses dois segmentos. Então, meu scaffold, ele pode contribuir para a regeneração desse osso e a orientação do crescimento do tecido. Uma coisa muito importante é se analisar a eficácia do procedimento com o enxerto sintético. A eficácia, no caso do meu enxerto, está estritamente ligada a um bom desenvolvimento, a um bom projeto, ou seja, a um bom designer. O que seria esse bom designer? Seria uma ótima composição, uma ótima morfologia, propriedades mecânicas e biológicas adequadas e um método de processamento o mais otimizado possível. Nesse artigo, o método otimizado de processamento de scaffolds seria sem solventes e em uma única só etapa. Vai ser todo o trabalho, todo o artigo é desenvolvido especificando processamentos de scaffolds em uma única etapa, mas principalmente sem solventes. Uma coisa muito importante de se falar também é a incorporação de bioativos no meu scaffold. O que são esses bioativos? São fatores de crescimento ou drogas. Esses fatores de crescimento ou drogas melhoram a interação ambiente e scaffold, até mesmo acelerando a minha regeneração. Esse artigo, ele é com intuito, com objetivo também de frisar na parte de scaffolds com bioativos, ou seja, com incorporação de bioativos que podem servir de forma medicamentosa. O primeiro tipo de processamento de scaffold, com ausência de solvente que veremos, vai ser o de moldagem por fusão, que é uma aplicação de calor para esse processamento de polímeros termoplásticos. É extremamente reproduzível e econômica, e nesse artigo nos mostra 3 possíveis procedimentos. A moldagem por compressão,
a moldagem por injeção e a moldagem também por extrusão, mas a escolha dessa especificidade vai depender do material que é utilizado. No trabalho, ele nos traz um experimento que ocorreu em vivo num coelho branco da Nova Zelândia e mostrou a biocompatibilidade. Em 6 semanas após a formação, o implante, 6 semanas após o implante, já ocorreu a formação de um novo osso. O polímero sintético utilizado foi o poli, com álcool polivinil, e obteve-se uma taxa de sucesso muito boa em comparação ao tratamento tradicional. No entanto, uma coisa que é preciso frisar nesse tratamento de moldagem por fusão é a limitação para materiais porosos. Se eu quero um scaffold poroso, eu vou precisar de um pós-processamento. Eu vou precisar de um procedimento de lixiviação de partículas, retirando todo o meu porogênio, para assim eu ter uma estrutura mais porosa. Aqui eu tenho o meu processo por compressão. Aqui eu tenho o meu processo por compressão, o meu scaffold, meu polímero. Eu tenho o meu processo por compressão. E após o meu processo de compressão, se eu quiser um material mais poroso, material poroso, na verdade, eu vou precisar de um pós-processamento. E aí, o meu pós-processamento é esse processo todo de compressão aliado ao meu processo de lixiviação de porogênio para me ter um scaffold mais poroso. Aqui eu tenho uma imagem do meu polímero sintético, do meu scaffold. Na letra C e na letra D, dá para a gente ver a diferença da implantação com a implantação do meu scaffold, como funcionou. Na letra C eu tenho 3 semanas após a minha implantação. As setas brancas aqui mostram a formação do novo osso, no osso do hospedeiro, e a gente pode ver aqui uma diferença enorme da letra C para a letra D. Da letra C para a letra D, a gente tem mais 3 semanas. A letra C é 3 semanas após o implante e a letra D 6 semanas após o implante. Um outro tipo muito importante também de processamento de scaffold com ausência de solventes é a impressão D por modelagem de deposição fundida, ou FDM. Esse processo não requer processo de pós-impressão, utiliza também um termoplástico em pó ou filamento, que ele é moldado por um bico, e esse bico ele vai se mover pelo eixo XYZ através de comandos computacionais. Essa técnica é extremamente simples, flexível, e a arquitetura final é extremamente importante, e ela é designada pelo diâmetro do bico, pela velocidade da deposição das camadas, pelo ângulo de deposição, pela espessura e pelo meu espaço entre as camadas. Está extremamente ligada com o meu bico, com a minha forma, como é depositado essas camadas. Essa deposição de camada sobre camada, ela é mantida em baixas temperaturas, em temperaturas abaixo, na verdade, do meu pico de solidificação, para estar garantindo, assim, uma boa adesão. Aqui eu tenho, como a gente pode ver, um scaffold em formato de nariz, o que amplia ainda mais os horizontes, mostrando que a gente também pode trabalhar a respeito de órgãos humanos. A modelagem de deposição fundida também pode levar drogas através do processo de embebição. Em testes, a combinação mostrou um comportamento semelhante ao osso esponjoso humano, onde vai acelerar o processo de diferenciação, onde essa embebição dos scaffolds em bioativos vai aumentar o meu processo de diferenciação. Um outro
processamento com ausência de solventes é a sinterização de microesferas sólidas. A sinterização de microesferas sólidas é explorado também para administração de medicamentos. Mas o que seria o processo de sinterização? Sinterização é um processo físico que ele vai, com auxílio térmico, ele faz com que um conjunto de partículas passe a adquirir uma resistência mecânica. Normalmente, nesse procedimento, é utilizado solventes orgânicos, mas como já foi dito e frisado várias vezes, nesse artigo é trabalhado com alguns tipos de processamento com ausência de solventes. E é sinterização de microesferas. Essas microesferas são compostos de bioativos encapsulados, onde são explorados para a administração de medicamentos. A gente tem 3 tipos abordados nesse trabalho: o método de sinterização por calor, o método de sinterização por CO2 comprimido e a sinterização seletiva a laser. O método de sinterização por calor como está aqui no slide, ele é simples, ele é de baixo custo e é extremamente eficiente. A gente tem o processo, o empacotamento dessas microesferas, a gente submete elas a uma temperatura acima da transição vítrea do meu material amorfo por um período, com o intuito de induzir a junção, a coalescência dessas partículas, mas derretendo somente a superfície dessas partículas. Então, eu tenho um empacotamento através da manutenção de uma temperatura acima da transição vítrea por um período. E aí ocorre somente o derretimento da minha superfície juntando essas partículas. Essa tecnologia ela pode ser utilizada também como substrato celular, porque imita uma matriz celular nativa, mas para isso é necessário um pós-processamento. As minhas microesferas de poli fundida. E eu tenho também aqui um teste em vivo, uma implantação de um scaffold sinterizado. E aqui na figura B, a gente tem logo após o meu procedimento. E na figura C, após 12 semanas, é bem visível a formação óssea nova. Uma outra forma de sinterização é um método de sinterização que é utilizado, é um método de sinterização por CO2 comprimido, e ele é baseado no efeito plastificante do CO2. O CO2 ele é capaz de liquefazer muitos polímeros abaixo de suas temperaturas de transição vítrea e no ponto de fusão. Esse método de sinterização por CO2 comprimido ele é baseado na minha pressão operacional, no meu tempo de exposição e na minha temperatura. A plastificação ela só é alcançada só na superfície. Ela é só alcançada na superfície com o objetivo de manter a forma da minha microesfera durante todo o processo, enquanto ele vai sinterizar a partícula adjacente. Esse método ele é extremamente benéfico, porque evita a utilização de solventes orgânicos e de altas temperaturas também. Além de fabricar o meu scaffold em uma única etapa, que é uma das coisas importantes para ter um bom scaffold, um bom processamento. Mas, no entanto, o meu CO2 ele tem uma alta capacidade de esterilização, o que pode restringir, na verdade, o carregamento da célula quando os esqueletos são processados a alta pressão ou por longos períodos de exposição. Eu tenho também a minha sinterização seletiva laser, a SLS, que é uma produção de estrutura 3D realizada camada por camada. Eu tenho a formação
Desculpa. Eu tenho a formação de um leito de pó. Nesse leito de pó é realizada uma varredura pelo feixe do laser para a fusão do pó nessa área selecionada. Essa etapa é repetida diversas vezes até eu ter um produto completo, ou seja, é feito camada por camada. A sinterização seletiva laser, ela também usa a laser de CO2, usa o CO2 para induzir o aumento local da temperatura, acima da transição vítrea do meu material amorfo, levando uma junção das partículas. Geralmente, esse processo ocorre por uma atmosfera inerte. No entanto, é um processo de alto custo. É importante frisar também que não é um processo diferente de alguns que foram apresentados. Esse não é um processo caracterizado de baixo custo. Aqui a gente tem uma imagem aqui de um andaime poroso, feito através da minha sinterização seletiva laser, o SLS. Aqui é bem possível na imagem B visualizar os poros. Na imagem C, D e E eu tenho a visualização das microesferas. Dá para ver que elas estão ligadas, elas estão adjacentes, ocorreu uma coalescência, né, entre elas. Tem um outro percalço nesse processamento, que é também a quantidade da minha energia fornecida. A quantidade da minha energia fornecida, ela está diretamente relacionada às propriedades mecânicas e morfológicas que meu scaffold vai ter. O benefício, é claro, como já foi dito, é realizado em uma única etapa e possui uma maior resolução se comparado ao FDM. Além de ter várias utilidades, ele pode ser utilizado de várias formas, incluindo cerâmica, polímeros, termoplástico e compósitos, além de possuir um alto grau de personalização. Uma coisa importante aqui de frisar do último tópico dessa técnica é que já foi utilizado, uma curiosidade, foi utilizado para produzir placas de via aéreas externas com o intuito de evitar o colapso dessas placas durante o processo respiratório. O próximo trabalho, o próximo procedimento que a gente vai estudar, que foi apresentado nesse artigo, um procedimento novamente frisando com ausência de solventes, é o de espuma de gás. Essa espuma de gás, esse procedimento é o quê? É uma geração de poros numa matriz polimérica por intermédio de uma nucleação de crescimento de bolhas de gás. Aí ocorre o processo de ventilação que vai resultar no material macroporoso. E eu tenho essas 3 etapas. A etapa de dispersão de um porogênio, que pode ser um agente soproquímico, pode ser até mesmo sopro físico, como um gás inerte. Eu tenho também minha outra etapa de formação de poros através da remoção de porogênio, a minha liberação de gás, e eu tenho a solidificação rápida da matriz polimérica. Essa redução da temperatura ela é realizada para vitrificação do material por congelamento e faz com que evite a minha desestabilização da espuma resultante, a espuma final. Gera bolhas hidrofóbicas de gás numa solução polimérica aquosa, disponíveis, na verdade, somente para biopolímeros hidrofílicos. Aqui temos uma imagem dessa minha espuma, de gás, o meu scaffold de espuma de gás aqui. Aqui é o CO2 comprimido e espuma crítica assistida por CO2,
Ele possui baixa toxicidade, na verdade o CO2 possui baixa toxicidade, inflamabilidade, possui reciclabilidade e sustentabilidade. A morfologia do polímero ela vai determinar o meu volume livre para o CO2 absorver nesse mesmo polímero, o que vai afetar a minha característica, a minha arquitetura final do scaffold. No entanto, é importante frisar que as propriedades físico-químicas do CO2, se estiver em condições supercríticas, são as que mais interferem na modulação desse meu polímero. Aqui eu tenho uma imagem microscópica do meu scaffold. Eu tenho uma imagem microscópica do meu scaffold, é uma análise morfológica feita por PCl, processados por um CO2 supercrítico, espumando a 10 megapascal. As conclusões e as tendências futuras é o aprimoramento dos scaffolds. Isso tudo que foi abordado foram revisões bibliográficas, mas não há estudos aprofundados a respeito disso. Muito importante frisar também a redução de custos. Sendo assim, obtém-se uma redução de custo, já que a minha utilização de agentes bioativos de alto custo é bem menor. Além de ter a possibilidade de realizar um procedimento especializado, obtendo assim um produto final específico para o objetivo. Essas são nossas referências. Obrigada pela atenção.